Documentário: O hidroavião Jaú, o voo que desafiou o impossível. No início do século XX, voar ainda era uma conquista recente, uma tecnologia frágil, instável e extremamente perigosa. Os aviões eram feitos de madeira, tecido e coragem. Cada voo era um risco, cada decolagem uma aposta contra a morte. E atravessar um oceano inteiro era algo que muitos consideravam simplesmente impossível. A AGV Tech apresenta muito antes de satélites, antes de radares, antes de qualquer tipo de navegação moderna, um brasileiro decidiu enfrentar o maior desafio da aviação de sua época. Seu nome era João Ribeiro de Barros. Nascido em Jaú, no interior do estado de São Paulo, um lugar simples, distante dos grandes centros tecnológicos do mundo, mas que silenciosamente estava prestes a entrar para a história da aviação. João não era apenas um piloto, ele era um visionário. Enquanto muitos viam limites, ele enxergava possibilidades. Enquanto outros temiam o desconhecido, ele era atraído por ele. E foi essa mentalidade que o levou a um dos projetos mais ousados já realizados por um brasileiro. Mas toda grande missão precisa de uma máquina à altura, e foi assim que surgiu uma das maiores relíquias da aviação brasileira, o lendário Jaú. O Jaú não era apenas um avião, era uma adaptação ousada, uma tentativa de transformar tecnologia limitada em algo capaz de cruzar um oceano inteiro. Um hidroavião, capaz de pousar na água, o que aumentava suas chances de sobrevivência, mas não diminuía o risco. Sua estrutura era, ao mesmo tempo, impressionante e frágil. Construído com materiais da época, como madeira e revestimentos leves, ele dependia totalmente da precisão de montagem, da resistência dos componentes e da confiabilidade de um motor que poderia falhar a qualquer momento. O motor era o coração do Jaú e também seu ponto mais vulnerável. Qualquer falha, no meio do Atlântico, significava apenas uma coisa: queda no oceano, sem resgate, sem segunda chance. A cabine era simples, instrumentos básicos, sem tecnologia avançada, sem sistemas de segurança, sem margem para erro. A navegação era feita praticamente no olho, baseada em mapas, bússolas, posição do sol e estrelas. Hoje, atravessar o Atlântico leva poucas horas, mas naquela época, cada quilômetro percorrido era uma vitória contra o desconhecido. A preparação para o voo foi intensa. Cada detalhe precisava ser calculado, cada ajuste essencial. Cada decisão poderia significar vida ou morte. E então, chegou o momento. O Jaú foi posicionado sobre as águas, o motor ligado, o som metálico ecoando, como um aviso de que não havia mais volta. A decolagem foi o primeiro grande teste. O hidroavião precisava ganhar velocidade sobre a água, superar a resistência e, finalmente, desafiar a gravidade. E quando deixou a superfície, não era apenas uma máquina que subia aos céus. Era um símbolo, um sonho, uma aposta. O voo começou, e com ele vieram os desafios. O oceano abaixo, infinito, sem referências, sem direção visível, apenas água em todas as direções. O céu, imprevisível. Tempestades surgiam rapidamente, ventos mudavam sem aviso, nuvens densas escondiam qualquer orientação. Dentro do Jaú, cada som importava, cada vibração um alerta, cada mudança no motor um possível sinal de falha. O tempo parecia diferente, mais lento, mais pesado, mais incerto. E então vieram as tempestades. Relâmpagos cortavam o céu,
O vento sacudia a aeronave, a chuva atingia com força, reduzindo a visibilidade e aumentando o risco. O Jaú não foi desenhado para conforto, nem para estabilidade em condições extremas. Cada segundo dentro daquela tempestade era uma luta para manter o controle. E o maior inimigo não era apenas o clima, era o desgaste. O motor trabalhava no limite, as peças sofriam com um esforço contínuo e qualquer falha poderia ser definitiva. Mas mesmo diante de tudo isso, João Ribeiro de Barros seguiu, sem hesitar, sem recuar. A determinação era maior que o medo. E então, após horas, dias, de tensão constante, o impossível começou a se tornar realidade. O oceano, finalmente, dava sinais de fim. A chegada não foi apenas um pouso, foi um marco. O Jaú tocou as águas, carregando consigo um dos maiores feitos da história da aviação brasileira. A travessia do Atlântico havia sido concluída, um feito que exigiu coragem, engenharia, resistência e uma confiança absoluta no improvável. Mas o tempo nem sempre é justo com a história. Enquanto outros nomes se tornaram mundialmente famosos, essa conquista brasileira foi sendo esquecida. O Jaú, uma máquina que desafiou um oceano, se tornou apenas uma relíquia. E João Ribeiro de Barros, um dos maiores pioneiros da aviação nacional, acabou ficando à margem do reconhecimento que merecia. Mas talvez o verdadeiro valor dessa história não esteja apenas no feito em si, mas no que ela representa. A prova de que grandes conquistas não dependem apenas de tecnologia avançada, mas de coragem, visão e determinação. O hidroavião Jaú não foi apenas um avião, foi um desafio lançado ao impossível e uma resposta que ecoa até hoje. Nascido em Jaú, carrego comigo o orgulho de uma cidade que, mesmo tranquila e do interior, já fez história muito além de suas fronteiras. Jaú não é apenas um ponto no mapa, é terra de gente determinada, de sonhos grandes e de histórias que merecem ser lembradas. Foi daqui que surgiu um dos maiores feitos da aviação brasileira, e é daqui que eu continuo, todos os dias, acreditando que grandes conquistas também nascem em lugares simples. Uma cidade que não só faz parte da história, mas também faz parte de quem eu sou. AGV Tech, tecnologia, história e nostalgia. Toda sexta-feira, uma nova relíquia digital. Valeu!